Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Contando Histórias, Compartilhando Testemunho. Esse ambiente tão maravilhoso, tão cheio da presença de Deus, com uma convidada que estava ali na minha listinha desde quando eu coloquei ali, minha irmã, sabe? Desde quando a gente iniciou ali, Deus foi colocando os nomes e o seu estava presente. Eu quero apresentar a vocês a nossa convidada de hoje, a Jennifer. E claro que vocês vão conhecer a história dela, o testemunho dela. E eu tenho certeza, irmã, que todo esse processo para você estar nessa cadeira hoje, que a gente sabe como foi, né? Vamos agendar, vamos agendar. Né? Mas era hoje, assim como nós oramos antes, né, de iniciar o podcast, era hoje. Deus preparou hoje esse episódio para exatamente o seu testemunho tocar vidas, né? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então se apresente aí para essas mulheres que estão do outro lado, prontas para conhecer o seu testemunho. Amém. Bom, meu nome é Jennifer, tenho alguns anos, né, que eu conheço a Moni, tem alguns anos que eu já entreguei minha vida para o Senhor, né, de lá para cá muita coisa já aconteceu. Uma delas foi o meu casamento, né, sou muito bem casada, graças ao bom Deus. Tenho 3 lindos filhos maravilhosos, meus presentes de Deus. Um dos maiores motivos de muitas transformações que eu já tive. Eles me inspiraram para muitas coisas. Sou formada em educação física, mas hoje não atuo na área, né? Por causa das crianças, abri mão da minha profissão para poder estar ali grudadinho, estar mais perto, para poder inspirar a vida deles, né? E automaticamente, involuntariamente, tem curado muito a minha vida só de estar perto deles. Sou uma ex-empresária também, abri mão do meu empreendedorismo para poder estar com as crianças, não foi só a profissão, o empreendedorismo também foi. Não está longe o sonho de retornar a ser uma empreendedora, mas por enquanto o foco são as crianças, são elas que têm trazido para a minha história muito sentido. Então, enquanto eu puder estar perto, eu vou poder estar perto, porque é uma fase que passa muito rápido, né? A gente sempre ouve de pessoas que já foram mães, já, né, são mães e pais, isso passa muito rápido, né? A galera que já está mais madura do que a gente, sempre conta isso. E muitas vezes a gente fica só no ouvir, será que é mesmo? Será que é mesmo? E quando a gente está vivendo um negócio, a gente vê que realmente passa rápido sim, então a gente tem que aproveitar os mínimos detalhes, aquilo que parece ser mais irrisório, na verdade, são os mais significantes e os mais expressivos, né? Então, esse é o resumo da Jennifer, mas é por aí. É o resumo do que nós vamos conversar hoje. É verdade. Você estava ali, né, falando com elas, né? Eu sou a Jennifer, nananana, eu falei, pronto, que legal. Então, o início ali já é para vocês entenderem quem é a Jennifer de hoje, porque nós vamos começar lá atrás. Lá atrás. Lá Eita, atrás. lá atrás. Não tem podcast que vai dar conta de segurar tanta história, mas nós vai resumir o negócio aqui. Então, a Jennifer, ela iniciou mostrando para vocês quem é a Jennifer, mulher de Deus, esposa, mãe, com propósito. Só que para tudo isso teve uma história, assim como a vida de todas nós, né, minha irmã? Tem uma história e é exatamente isso, né? Para chegar a esse pilar da maternidade, de família, de lar abençoado, não foi de um dia para a noite, né, Jennifer? Sim. E eu quero hoje que você fale um pouco, né, dessa fase. Quem é a Jennifer? Né? A Jennifer, ela nasceu de um lar cristão? Quando foi a experiência dela? Como que ela chegou por onde foi fácil? Quais foram as pedras de tropeço? Uau. Né? Uau, show. Então, vamos iniciar quem você, quem é a Jennifer antes de conhecer Jesus? Como foi conhecer Jesus? Eu, apesar de ter uma família um pouco desestruturada, se assim eu posso dizer, segundo, né, o meu olhar para toda aquela estrutura que me foi entregue, eu não fui uma adolescente revoltada, né, que normalmente a nossa tendência é se revoltar na fase da adolescência, né, e eu não quero isso e vou fazer um monte de coisa errada. Eu não fui essa adolescente, então eu tenho o costume de dizer que eu não fui impactada por hábitos que eu tinha tão esdrúxulos, a ponto de falar assim, nossa, a pessoa precisa de Jesus. Pelo contrário, era muito fácil olhar para mim e falar assim, tá tudo certo na vida dessa pessoa. Mas eu fui treinada, de uma certa forma, para poder não mostrar, para não poder expressar. Então, eu acredito que as minhas maiores curas foram sempre emocionais.
Foi. Então, eu era muito bom em esconder. As máscaras são muito fáceis de serem colocadas, né? E a gente vai colocando ela em cada ciclo, em cada fase da vida, sem perceber. Sim. E quando eu cheguei na adolescência, eu já estava assim, tão sufocada por aquelas máscaras, sem compreender, sem entender que eu usava máscaras. E um belo dia, uma pessoa muito ungida de Deus, eu estava na sala de aula e ele virou para mim e falou assim: Nossa, você tá triste, você não é assim. Aí eu falei: Eu triste? Não, eu não tô triste. Sou tão bem resolvida. Exatamente. A minha sensação assim, caraca, eu deixei. Estão vendo. Estão Uau. vendo que eu tenho que esconder. Só que naquele momento, ao mesmo tempo. Gente, eu sou muito chorona, viu? De repente vocês vão me ver chorando. De repente, não. A qualquer momento. O negócio é tenso. Eu sou muito chorona. Somos duas, né? Então, tome em casa, tome em casa. Pode ficar em paz. Então, irmã, quando você eu tá em lembrar, eu vou querer chorar, porque é gostoso relembrar e ver da onde a gente saiu e aonde a gente tá. Exatamente. Ver tantas oportunidades que Jesus foi dando, tanta cura que ele foi fazendo, tanta proteção que ele nos deu, e naquele momento de dor a gente não percebia que ele estava ali. A gente só achava que estava sozinho. Sim. E na verdade ele estava lá. A gente só não via. Ele né? já estava Ele lá. já estava lá. Sim. E essa pessoa viu a minha dor. Ela me enxergou. No momento de fraqueza, eu baixei as armaduras e essa pessoa viu. E era um amigo de classe. E ele me convidou. Vamos na igreja comigo? E aí eu falei, já meio resistente, né? E não, fugi algumas vezes, mas um dia eu cedi. Aí eu vou. E lá eu tive a primeira experiência com Deus. Então, eu já tinha ido na igreja católica, eu já tinha passado pela primeira comunhão, mas depois da primeira comunhão eu não me envolvi com mais nada. Então, dali é como se eu tivesse feito aquilo ali, cumprido um protocolo e vou embora. Sim. E nunca mais voltei, né? Assim, a ter hábitos na igreja. Aí, nesse mesmo período, estava muito próximo à adolescência. Então, aí você vai tocar a vida e vai viver experiências que muitas vezes não são saudáveis, né? Mas não envolvida com tantas coisas, né, muito radicais, mas sempre naquele mundinho meio Hoje, normalmente, as pessoas olham para mim e falam assim, não acredito que você era introvertida. Eu era extremamente introvertida, uma criança que tinha medo, um adolescente, uma criança que tinha medo de se relacionar. Eu pedi para fazer trabalho sozinha, porque eu não queria ir na casa de ninguém, porque eu não queria me dar o trabalho de ter que estar em contato com pessoas. Se relacionar. Se relacionar. Não queria isso, não queria me relacionar. E aí, nesse período que esse meu amigo me convidou, eu tinha ali por volta de 16 anos. Então, essa experiência com Deus, assim, cara, o que é isso? Só que eu não tive um cuidado, né? Então, eu acabei saindo, me afastando um pouco, nada demais, ao ponto de não querer mais estar com Deus, mas eu não estava num ambiente e com pessoas que me proporcionasse a estar firme. Sim, né? É o que eu sempre falo, é estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Exatamente. E aí passou poucos anos, 2 anos, com 18 anos, eu consegui ir à revisão de vidas. Porque até então eu não tinha ido à revisão de vidas, né? E dali pra cá eu acredito que começou a minha maior história. Porque esse primeiro impacto que eu tive com esse amigo que me convidou foi muito forte. Sim. Então, eu acho que foi o que cuidou, entre aspas, de mim durante esses 2 anos que eu não tive esse ambiente, porque foi uma experiência muito forte. Só que eu não tinha com quem contar. Então, com 18 anos, eu acredito que começou a minha fase de me relacionar mesmo com Deus. E aí, dali pra frente, foi muita luta. E a primeira luta começou com uma resposta, não, mas uma fala do meu pai, que, não conhecendo Jesus, achou que era só um fogo de palha. Porque ali eu me converti, eu encontrei com a pessoa certa para mudar a minha história. Então, meu pai virou para mim, quero ver até quando vai durar. Isso é só fogo de palha. Aquilo foi um balde de água fria, mas eu falei, cara, isso fez muito sentido para mim. Eu não posso abrir mão disso. E realmente, já estou com quase 40, isso foi com 18, então, né, acho que eu consegui permanecer. E permanecerei, em nome de Jesus, Amém. Porque agora tem a próxima fase, tem a próxima geração, tem os meus filhos, tem o meu alimento até o último dia da minha vida, né? E tenho dos meus filhos e tenho dos meus netos, que eu quero que as próximas gerações conheçam muito mais do que eu já conheci de Jesus, né? Que eles já tenham a oportunidade de um lar cristão, né? Que não é nada de lá perfeito,
mas é um lar, o máximo que Jesus pode participar, que Jesus pode fluir, que Jesus pode fazer a obra dele ali dentro, né? Então eu acredito que com os 18 as rupturas foram se quebrando. E aí eu fiz minha faculdade, e aí eu encontrei o meu esposo, né? Passei por relacionamentos que não foram saudáveis, obviamente, né? Que me afastaram um pouco de Deus, e ali eu percebi que aquilo não era para mim. Então eu precisei abrir mão, fazer escolhas difíceis, que normalmente o ser humano tem a tendência a querer fugir de escolhas difíceis. E eu fugi durante um tempo, mas chegou uma hora que eu falei assim, basta. O famoso dia do basta, para você não querer repetir histórias. E aí eu botei um basta, e dando esse basta, eu abri a oportunidade de conhecer meu marido, graças a Deus. Só uma pausazinha, porque, gente, esse também é outro testemunho. Uma coisa que você falou sobre o seu pai, Sim. que eu achei bem interessante, quando ele falou, isso é fogo de palha. Como é importante a gente ressignificar as palavras. Porque naquele momento que seu pai falou, deu aquela, né? É assim? Sim. Porém, você fez com que aquelas palavras viessem de uma forma positiva, de fazer com que alimentasse você para você continuar no propósito. Sim. E quantas vezes nós ouvimos, né, alguém falar algo que confronta a gente e aquilo ali a gente pega para um lado negativo. É verdade. E poda a gente, poda o propósito, poda os projetos de Deus. É verdade. Né? Então é muito importante, mulher, quando a gente ouvir algo que é calma, né? Calma, escuta. E ali você traz um novo ressignificado. Porque muitas vezes uma palavra que foi dita e a gente entender para o outro lado faz com que a gente cria um combustível para a gente caminhar, assim como você falou. Sim. Né? E a pessoa não tem noção do tamanho do impacto que você viveu. Né? Só você tem essa noção. A experiência foi com você. É sua. É sua, ela é única. Então o outro nunca vai entender. Então o que vai sair da boca do outro não é uma verdade. Sim. O que você está vivendo é uma verdade, porque essa experiência marcou a sua vida, deixou tatuado, está registrado, e aquilo que a mente viu, ela não desvê. Simples assim. Então não faz sentido a gente abrir mão de nada que a gente tenha passado pela experiência, assim como eu passei com essa, né? Com relação ao meu pai e várias outras, e que vários banhos de água fria durante a vida vão acontecer. Sim. Essa foi uma, e as outras que aconteceram, Exatamente. né? E que a gente precisa fazer exatamente o que você está falando, ressignificar o tempo todo. Se a gente para olhar para o nosso dia, né? Uma experiência, o nosso dia, eu sempre falo para os meus filhos, o dia é uma senoide, né? Aí eu explico do jeitinho mais bonitinho para eles entenderem, né? Tem altos e baixos, um tempo todo. De repente você tá feliz, daqui a pouco vem um amiguinho na sala de aula e te empurra. Você cai, se machuca, e aí fica triste, mas daqui a pouco vai passar. E aí um outro amigo te chama para brincar, e aí você tá feliz, daqui a pouco você... E isso é ressignificação o tempo todo. Todo dia a gente ressignifica o tempo todo. Então essa foi mais uma ressignificação, né? E a relação da paternidade, da maternidade, foram várias ressignificações para que eu tivesse o marido que eu tenho e para que eu fosse a esposa que eu sou. Porque não é só sobre exigir um homem maravilhoso, lindo, né, que tenha isso, isso e aquilo. Eu também preciso ser essa pessoa. Sim. É porque é muito fácil exigir do outro e cobrar do outro. Você Mas eu quero ser essa mulher também, desse homem que eu desejo, porque ele também deseja ter uma parceira assim, 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 assado. E eu também desejo ter um marido assim, 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 assado. Então, quando tem acordos, né, quando tem combinações, eu acredito que a gente consegue fazer com que o casamento ele seja mais equilibrado, se assim eu posso dizer. Sim. Né? Então, eu acho que o meu casamento foi uma cura linda que Deus fez na minha vida, de ter um homem tão diferente de mim, mas ao mesmo tempo tão parecido, porque as nossas famílias são muito diferentes, mas a gente se complementou demais, assim, com as histórias, né? E aí a gente vai tratando muitas feridas, eu trato nele, ele trata em mim, aquilo que eu recebi, eu acrescento nele, aquilo que ele recebeu, ele acrescenta em mim, e aí a gente vai tirando as ervas daninhas que tem, assim, né? De todas as histórias, né? Tanto da mulher quanto do homem, e vai tirando aquilo que está embaçando, né, o relacionamento, e vai ficando cada vez melhor. Claro, se os dois estiverem dispostos, né? Com e certeza. Graças a Deus eu estava disposta, ele também estava disposto a fazer uma linda história, e isso faz toda a diferença, né? Porque quando um só está lutando é muito mais complicado, é muito mais difícil. E aí eu acredito que daí para frente eu tive a gente viveu 5 anos, né? No casamento. A gente foi ter filhos depois de 5 anos, e eu levei essa proposta para ele. Legal. Eu quero que você fale um pouco para mim, antes da gente começar, sobre o seu casamento.
Como que era a Jennifer? Qual era a visão de casamento da Jennifer? Eita, Vamos falar um pouquinho sobre uau, isso? isso era muito embaçado. Por quê? O casamento não era, antes de ser cristã, o casamento não era uma opção. Oh, Eu, depois de converter, eu dei a oportunidade que a palavra de Deus mudasse as minhas crenças. Porque até então, o que estava me sendo apresentado da vida era que homens não prestavam. Em qualquer lugar que eu fosse. Podia sim, ser dentro de casa, podia ser na esquina, podia ser no relacionamento de uma amiga, podia ser qualquer lugar que eu fosse, a minha sensação é que eu só ouvia falar mal de homens. sim. Então eu falei assim, qual é o motivo mesmo de casar? Pra quê? E meu pai, não querendo que eu passasse por nenhuma necessidade, por ser filha, nenhum pai quer que a filha passe por dificuldades. Então ele sempre falou, e minha mãe também, você não precisa depender de homem. E não que essa fala esteja errada, mas é porque dependendo do contexto em que essa fala está sendo colocada, pode estruturar ou pode desestruturar muita coisa. Exato. Então a minha sensação é que eu não precisava casar. Eu vou dar conta sozinha, eu não preciso de ninguém. Então, os desejos das minhas conquistas sempre foi muito voltado para as coisas materiais. Sim. Então, eu não preciso, eu dou conta, eu vou estudar, eu vou ter uma empresa, eu vou isso, eu vou aquilo, e uau! O autossuficiente. Eu sou autossuficiente. Exatamente. Até você perceber que não é tão assim, não é levado à risca dessa forma, né? Você pegava o seu papel de mulher e um papel de alguém que poderia estar ali do seu lado como um homem. Então, eu não preciso de um casamento porque a minha autossuficiência faz com que eu me posicione tanto na posição de mulher como do o outro que poderia estar do meu lado, que é o que o Senhor Sim. colocou na Bíblia ali, que a gente, né, que é importante a gente ter alguém do nosso lado. É Uhum. importante o papel de esposo, o papel de Sim. paternidade para os Muito, nossos nossa, filhos. olha, isso é muito forte. Muito. Então, assim, infelizmente, irmã, muitas de nós, por conta de experiências que não são nossas, como você Uhum. falou, pelas experiências dos outros, a gente apaga o sonho de se casar, de construir Sim. família, de construir um lar. Por quê? Porque eu olho para trás e o que eu vejo não existia um lar, não Sim. existia um casamento, existia Uhum. uma relação, Uma relação. mas É, e a gente traz para a nossa vida e infelizmente muitas é verdade. mulheres deixam de viver o melhor de Deus, de ter um casamento por conta de histórias que não é dela, É verdade. é de quem está para trás, né, irmã? É verdade. Uma das coisas que, quando eu dei essa oportunidade para Jesus entrar, eu falei assim, cara, eu já tô aqui. Já vivi experiências, por mais simples, mais dolorosas. Toda experiência negativa, ela deixa uma marca. Sim, Então, em cada uma de uma forma diferente, mas deixa. Então, eu falei, agora é a minha vez com Jesus. Então, tem que sair alguma coisa daqui. Então, saiu muitas transformações. Só que quando a gente para poder ver que a transformação em Jesus, ela não foi à toa, ela não foi vaga, ela mexeu com tanto da tua estrutura que você quer permanecer e que, cara, até onde isso vai? Eu quero ver mais dessa experiência, eu quero mais ver dessa vida com Deus. Então, aí foi onde eu falei assim, cara, eu preciso dar oportunidades. Eu preciso começar a virar as chaves da vida. E aí você vai num culto, você vai numa célula, você vai num congresso, você vai, e Deus vai falando, e Deus vai mudando, e Deus vai fazendo, e de repente você está transformado e se dando oportunidade de viver coisas que você antes negligenciava, ou assim, ou nem dá, ou rejeitava por completo. exatamente. Aí você fala, peraí, Deus, esse trem aqui eu posso viver isso sim. Eu posso mudar os meus valores, eu posso mudar minha crença. Eu acredito que foi nesses anos que Deus foi curando até eu chegar. Tanto é que eu me submeti muitas vezes a outros relacionamentos, baseado na crença dos relacionamentos que eu tinha fora da igreja, Sim, antes de conhecer Jesus. Então eu acreditava que mesmo dentro da igreja, eu precisava ter minhas cautelas, até porque é ser humano, né? Não é sobre você vai se sim, relacionar com outra pessoa, não é porque ela é cristã que ela é perfeita. Ela é outro ser humano. sim. Então, Assim como nós, assim né? como Eu sou nós. perfeita, eu não sou... Exatamente. Eu vou falhar, outra pessoa vai falhar. Exatamente. Mas era muito a minha imagem de família, casamento bonitinho, perfeitinho. Eu poderia até ter um desejo, mas a realidade era outra. Sim. Então, era uma vida
que a mente, o coração desejava uma coisa e a mente me lembrava da realidade. Sim. Eu queria uma coisa, mas a mente jogava a realidade ali. E aí era onde eu vivia num jogo de aceito ou não aceito, aceito ou não aceito, até um dia que eu me rendi. Falei, peraí, mas essa vida de dúvida, de questionamento com Deus, se Deus vai me proteger, se Deus vai abrir as portas, não faz sentido. É natural do ser humano. Mas se eu não acreditar que ele tem as promessas que ele tem pra mim, que vida cristã é essa? É o natural sem fé. O natural sem fé. Porque quando a Total gente tem sentido. fé, a gente crê. Exatamente, exatamente. E aí, quando eu terminei o relacionamento antes, que eu tive antes de me casar, foi o que acabou acontecendo. Eu me rendi ao que eu acreditava, que eu já tinha construído, né, ali na palavra de Deus, em tudo que Deus estava me ensinando, e decidi abrir mão do que eu tinha visto com os meus olhos e ou ouvido com os meus ouvidos dos ambientes e das pessoas que eu tinha andado antes. Então, ali eu dei a oportunidade, literalmente, o Espírito Santo de Deus falou assim, se dê a oportunidade de se relacionar com uma pessoa que é diferente daquilo que você já viveu. E os meus questionamentos eram vários, porque era tão diferente aquele relacionamento que eu não me sentia digna daquele homem na minha vida. Deus. Falei, eu Era não muito. mereço. Era muito pra mim. Era muito pra mim. Meu Deus, eu lembro de fazer uma carta pra Deus e nessa carta eu escrevi qualidades e defeitos. E eu lembro que quando uma coisa eu não falei, eu falei pra Deus, mas eu não escrevi na carta, porque eu falei pra mim e pra Deus. Se eu botar isso aqui é um absurdo. Porque, Deus, se você já me der a metade desse homem aqui, eu tô satisfeita. Era como se fosse o príncipe encantado. Mas, na verdade, não era. Era um ser humano normal. Porém... É o que Deus tem para nós. Sim, né? É sim. exatamente o que Deus tem para nós. Só que a gente é criado assim, tão na migalha, Nossa, de receber amor. a migalha, sabe? Receber a migalha. Que quando a gente vem e começa a receber o que Deus tem pra gente, a gente tem um senso de não merecimento. De não merecimento. Meu Deus, mas como eu? Quem sou eu na fila do pão? Exatamente. Para receber um homem desse, né? Eu lembro que os meus Gente. questionamentos com Deus começou a ser assim, ó. Se ele aparecer com a blusa vermelha, é porque é uma confirmação do Senhor. Olha E se ele fizer isso, é uma confirmação do Senhor, porque eu não me sentia digna daquele homem. Eu não me sentia digna de um casamento melhor que o dos meus pais. Eu não me sentia digna de ser protegida. Eu não me sentia digna de ser... Não, eu dou conta. Não se preocupe. Eu lembro que meu carro quebrou na época e ele foi me ajudar. Eu falei... Quando eu contei pra ele que meu carro tinha quebrado, porque era pra eu ter ligado ou pro meu pai ou pro meu namorado, que ele era meu namorado na época. Eu não liguei. Porque eu não preciso. Eu dou conta de trocar uma roda, eu dou conta de pegar um telefone e ligar, eu dou conta. E aí você vai perdendo tantas sensibilidades e você vai se tornando, desculpa a expressão, um pedaço de pau. Sim. Um ser humano, mas com as emoções totalmente engessadas. Sim. Sem expressões nenhuma, você não consegue nem mais sentir. E essa autossuficiência, ela engessa a gente emocionalmente. E ali a gente não consegue entender que ali a gente está sabotando o cuidado de Deus. Verdade, Mônica. Não é? É esse cuidado, Deus, ele olha para a gente como princesa. Nós somos princesa. A palavra de Deus diz, a menina dos meus olhos. E quantas de nós se colocam numa posição que não é nossa? Né? Eu vou trocar roda. Eu acho que Deus olha e fala assim, querida, deixa eu te falar. Eu te fiz para ser cuidada, você é uma flor. Permita eu usar o homem de Deus que eu preparei para você receber esse cuidado que muitas vezes você, quando criança, clamava no seu travesseiro e não recebia. E hoje eu estou entregando para você. Só que lá dentro da gente, irmã, a gente fica fechada, travada, eu não vou aceitar. Porque e se não der certo? E se eu quebrar a cara de novo? E se não for bem assim? E começa a duvidar do que Deus coloca na nossa mão. É verdade. De todas esses testes, vamos dizer assim, Sim. que eu fiquei fazendo com Deus, né? E faço um teste, faço outro, falei, ai meu Deus, é resposta. Ah não, eu queria fugir. Aquilo não era a minha realidade. Aquilo era muito estranho a todo o desrespeito que eu já tinha vivido, a toda submissão de uma forma negativa falando, né? Onde eu tinha que deixar de ser eu. Submissão não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não era eu, aonde o namorado falava assim, ei, fala baixo, tá falando muito alto, eu sou uma pessoa extremamente expressiva, eu falo com o rosto, eu falo com as mãos, eu falo com os braços, eu falo com as pernas, eu falo de todas as formas, sou eu. E aí o namorado vira pra você e fala assim, deixa eu falar baixo, tá todo mundo olhando. E você se sentir um nada naquele momento.
Aí, de repente, vem um homem que te liga, que te dá atenção, que te trata como princesa, que te traz segurança. Você vive um sentimento de paz que você até estranha. Você fala, o que é Sim, isso? Isso aqui é paz? Gente, isso aqui é verdade. segurança? Você fica em estado assim, você não sabe o que é isso, que sentimento é esse? Alguma coisa vai estar errada. O negócio tá Alguma tão coisa perfeita. Exatamente. A primeira coisa é duvidar. Não, Sim, não. Essa pessoa vai dar errado. Essa é a palavra que você falou, vai dar errado. E aí não deu. E glória aí a Deus foi Deus. fazendo, e Deus foi permitindo. Mas eu me abri para viver a oportunidade para Deus mudar. Ele estava ali para mudar o que eu quisesse. A diferença é essa. A diferença é essa. Meu Deus. A armadura, a máscara, ela não aproxima Deus, ela afasta a gente das promessas, do propósito, de tudo que Deus tem pra gente. Então, se abrir, é nós que damos, né? A gente vai lá, abre a chave, Deus, pode entrar. Fica à vontade, a casa é sua, pode entrar e mudar o que tiver que mudar no lugar, assim como tem um louvor que fala sobre isso, né? Então, eu acho que foi uma grande transformação a vinda do meu marido para minha vida. E também a chegada dos meus filhos, né? Eu acho que a chegada deles foi onde eu saí da parte profissional para ir para maternidade. E aí teve mais um rebuliço na minha vida. Meu Deus, Vamos eu sei compartilhar. muita coisa nessa fase. E tem feito, né? Na Glória a verdade. Deus. Porque com toda essa autossuficiência, com todo dá licença eu dou conta, não preciso de ninguém. Deus me mostrar que sim, todos nós precisamos de alguém. Nós precisamos de líderes, nós precisamos de amigos, nós precisamos de gente para ungir as nossas vidas, precisamos de preleitores para poder profetizar na nossa vida, a gente acreditar mais. Gente precisa de gente. Sim. A palavra de Deus já nos direciona sobre isso, e eu acho que, mas feridos, nós não nos abrimos, feridos nós nos fechamos. Sim. Nós vamos colocando vários limites, né, para as pessoas. E curados, a gente vai se abrindo. Então, quanto mais Jesus vai curando, mais a gente vai se abrindo. E aí a gente vai permitindo. E essas permissões a gente vai vendo as mudanças. Sim. Então, mais uma permissão foi nessa fase com os meus filhos, de abrir mão da profissão para poder aceitar a maternidade. Foi todo um grande processo também. Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Que gente precisa de gente. E uma coisa que veio no meu coração, gente precisa de gente certa, né? Sim. Porque é muito importante a gente deixar bem claro aqui. A gente precisa de gente, mas as pessoas certas. Infelizmente, às vezes, a gente achando que precisa de gente, nós procuramos pessoas que nos distancia dos sonhos, distancia da bênção. Então, é muito importante a gente frisar isso. É verdade. Né? Outra coisa que você estava falando é sobre esse âmbito seu, né? Do casamento, de como foi, e aí você casou. E aí, Jennifer, você casou e pronto, eu sou cristã, Deus me deu um homem, né, abençoado, um cara que me respeita, e eu entrei no casamento e foi tudo tranquilo. Foi assim? Não, eu estava pronta para briga todo santo dia. Eu não sou autossuficiente? É um Eu não dou trabalho. conta de tudo, ó. Então dá Exatamente. licença, ninguém vai botar papa na minha língua, eu vou falar o que eu quiser, já que nós tá casado, agora tu também não vai sair daqui mais não, tu vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acredito que quando a gente tá aberto, o marido muda a mulher, a mulher muda o marido, e mudar em que sentido? Mudar na relação de até onde eu preciso ser melhor para que esse casamento permaneça. Sim. Eu acho que casar é fácil, manter o casamento é que é mais difícil. Uou. Ai, não, casar é muito difícil. Não sei, eu acredito que tem sua dificuldade, mas maior do que manter um casamento não é não. Não é. Exato. Porque esse choque de realidades, ele faz, por um ego massageado, as pessoas fazem de tudo. Eu não vou abrir mão da minha verdade para enfiar a sua na minha vida. Eu é que vou, e a mulher, como adora ser autoritária, né, a grande maioria delas, e com esse esforço também da cultura, né, então vamos lá, mulheres, vocês não precisam, vocês dão conta, e lá, e a gente vai absorvendo isso. Sim. Quando a gente não se blinda, Internaliza. você vai aceitando, né, mentiras, né, vestidas de verdade, né, e aí eu percebi que eu afrontava muito meu esposo. Então, quando um belo dia ele deixou muito claro para mim que eu não precisava falar alto. Ele literalmente foi bem sucinto e olhou nos meus olhos e falou: baixa o tom de voz.
Naquele momento eu falei assim, eu vou casar com esse homem. Eu me senti tão protegida. Como pode, né? Uma frase tão... que aparentemente tem uma característica de gente, que homem desrespeitoso. Sim. Eu estava gritando com ele, eu estava sendo desrespeitosa com ele. E ele não foi criado num lar onde os pais viviam se estapeando e onde os pais viviam brigando. Resolver no grito, quem Não grita mais era, alto. não era assim. Sim, Ai, só que não era a minha realidade. sim. Minha realidade era diferente. Vamos gritar, quem falar mais alto, É vamos que- quebrar tudo. Sim. E vai ser diferente. Então comigo vai ser do jeito que eu quero. E isso trouxe muitos empecilhos. Só que ele, na sabedoria dele, ele se calava. Isso me irritava mais. Aí eu queria gritar mais, porque eu queria brigar. Sim. Eu estava pronta para o desafio. E aí eu fui percebendo que isso não levava a nada. E ele, com a sabedoria dele, foi mudando a mim. Ele foi me constrangendo em amor. Meu Deus. É lindo ver o trabalho de Deus. Ó, ele dá vontade de chorar. Porque Deus, ele sabe exatamente o remédio que a gente precisa. Exatamente. Exatamente. Não é? Então aquele Deus baixa, é ele é maravilhoso. Quando ele fala baixa o tom de voz, ele não falou de uma forma grosseira. Ele olhou nos meus olhos e num tom super baixo e falou, baixa o tom de voz. Eu te amo e eu estou aqui para a gente caminhar junto. O entendimento, Então, né? é muito bom, é muito Sim. lindo ver numa frase, eu me senti tão segura. Eu falei, peraí, eu não preciso de várias coisas, eu estou usando várias coisas como ferramentas para levar um casamento ao fracasso e não ao sucesso. Eu preciso abrir mão dessas ferramentas e adquirir outras ferramentas. E eu fiz essa troca. Então, depois de 3 anos de casado, que foi o primeiro boom que a gente teve, assim, não de intrigas, porque a gente foi controlando isso conforme o tempo, que a gente queria estar juntos, a gente queria crescer junto. No 3º ano de casamento, a gente teve uma conversa difícil, que normalmente os casais tendem a querer correr, porque tem que ser fazer escolhas em momentos difíceis, as conversas difíceis precisam acontecer, a gente teve uma dessa, e ali mudou, foi mais uma vez que mudou o nosso casamento para melhor, e a gente não para de fazer isso. Porque a comunicação é algo básico dentro do casamento, mas se ela não existe, a gente fica supondo que o outro sabe do que eu quero. Exatamente. Fica supondo aonde eu quero chegar, fica supondo o que eu estou sentindo, fica supondo um monte de coisa. E o óbvio, ele não é óbvio. E Então, dá uma abertura para vir pensamento que não tem nada nada a ver. nada a ver. E ali quantas alianças são quebradas. Exatamente. O óbvio, ele não é óbvio. Mas não é óbvio. Nós estamos há tantos anos juntos, você não sabe que eu gosto disso. O ser humano naturalmente muda conforme os anos. Sim. Então, o que eu comecei, entrei no meu casamento gostando de uma coisa, daqui a 5 anos talvez eu não goste mais e eu tenho que verbalizar. Sim. Eu tenho que falar assim, amor, aquela atitude que você tinha no namoro, pra mim era uma coisa normal. Mas agora, dentro do casamento, eu não tô me sentindo legal assim. Então fala, verbaliza com sabedoria, não é jogando, né, um balde de água fria no outro. E eu confesso, eu era muito boa nisso. Muito boa em jogar um balde de água fria no meu marido. E aí eu fui aprendendo a lapidar melhor as palavras. Espera aí, eu não preciso disso. Mas eu só fiz isso por causa que eu ficava constrangida com como ele chegava para falar comigo. O como ele fazia, eu falei assim, por que eu não faço assim? Eu preciso aprender. O testemunho dele te deixava super constrangido. Exatamente. Meu Deus. E Deus foi me tratando. E o nosso caminho foi só evoluindo para melhor. E para melhor, e para melhor. Hoje, cara, a gente conta. No início já era pouco. Mas assim, hoje a gente conta nos dedos de uma mão quantas vezes a gente briga. Porque a gente não precisa chegar no ponto da briga. Porque a coisa já aconteceu e a gente fala, amor, não gostei disso, disso e disso. Só que não baseado no comportamento do que o outro não gostou, baseado no meu sentimento. Sim. Então, por exemplo, ele fez alguma coisa que eu não gostei. Aí ele fala assim, amor, você fez isso, isso e isso. E eu não gostei. Eu não começo a conversa pelo que ele fez. Eu começo a conversa pelo que eu senti. Então, amor, aconteceu tal coisa e eu senti. Aí eu falo o nome do sentimento. Só que muitas vezes a gente não foi trabalhado, treinado para entender os sentimentos. Sim. E aí na hora a gente tende a rebater, porque a gente está se sentindo ferido. Me sentir atacado, eu vou reagir. Exatamente. Essa é a tendência, né? Sim. Então, quando você aprende que não dá, que dessa situação não sai resultado nenhum, você precisa começar a rever seus conceitos. Reavaliar. Reavalia. Sim. Tem que reavaliar, né? Porque, cara, se eu tô fazendo assim, todas as vezes que eu faço isso, a gente briga. Então, não tá saindo resultado, não tá dando certo. Então, tem que fazer outra estratégia. Muda a estratégia para ver se o resultado, enquanto o resultado não acontecer,
o resultado que você está esperando. Eu quero uma conversa de paz. Eu quero uma conversa tranquila. Eu quero uma conversa onde eu posso falar, onde ele pode falar, onde ninguém vai se agredir verbalmente e nem Deus nos livre e guarde, né, de uma agressão física. Não precisa disso. Sim. Chegou na agressão física, a minha sensação é que já perdeu o amor, já perdeu o respeito, já perdeu tudo. A agressão física, para mim, já é o ápice do desrespeito, né? Não que as palavras também não sejam, né? Sim. Mas é porque começa de uma forma sucinta. Daqui a pouco, quando explode para agressão física, eu acho que já passou, né, o limite. Então, eu acho que você precisa unir estratégias criada por você, ou criada pelo seu esposo, ou criada por vocês dois, sim, né, para poder manter esse casamento. Então, a comunicação foi alinhando, o meu comportamento foi mudando, o comportamento dele foi mudando também. Mas eu sempre falava, né, você é o perfeitinho, você não faz nada errado. Eu sempre queria acusar, porque a minha ferida era enorme. E não veio, essa ferida não veio dele. Não veio dele. Mas a gente quer alguém para apontar o dedo, para culpar, para acusar. E você fala, cara, não é ele, sou eu. Sim. Então, quando lendo livros, fazendo terapia e fazendo um monte de coisa, eu falei, cara, então não é pelo comportamento, é pelo que eu sinto. Aí a gente começou. Eu comecei quando ele fazia alguma coisa, eu falava o que eu sentia. Falei, eu não tô falando que o que você fez foi para eu sentir isso. Eu tô falando que eu senti isso com o que você fez. Sim. Então, foi a sua intenção, amor? Não, amor, nada a ver. Eu nem tava pensando em você naquela hora. Quantas vezes ele não tava nem pensando em mim quando fez uma coisa, eu achando que era sobre mim. Meu Deus. Peraí, o planeta não gira ao seu redor, não, pessoinha. Ele tava fazendo uma coisa que não tinha nada a ver comigo, eu achando que era alguma coisa a ver comigo. Você recebia. Exatamente, achando que era uma ofensa para mim, Sim, não tinha nada a ver. E essas ressignificações foram trazendo. E as mudanças no comportamento, na fala, né, no jeito de falar, no jeito de nos abordar, né, um abordar o outro para a gente poder evitar as faíscas, para a faísca não virar uma baita de uma fogueira, né? Sim. A gente já começa a resolver nas faíscas mesmo. E aí, quando acontece uma coisa muito esdrúxula, assim, a gente fala, caraca, a gente não apagou a faísca. Por isso que virou essa fogueira aqui. Sim. E aí a gente tem feito isso durante os anos e tá dando certo. Que legal. Vamos fazer 15 anos. Olha aí, gente. E você falando aqui, Jennifer, uma parte que você falou, né? Que antes você julgava, só que chegou um momento da sua vida que você entendeu que não era começando um diálogo julgando. Ah, você é isso, você é aquilo. Você começou naquele momento a entender que não era um julgamento no início, era como eu estou me sentindo. E na hora vem na minha mente, né, uma parte da Bíblia que eu falo que a Bíblia, meu Deus, quando diz que é o pão da vida, é o pão da vida, porque como nos ensina, né? E ali na Bíblia deixa claro, né? Quando alguém bate na sua face, dê a outra, e não é dê para bater, porque às vezes a gente lê a Bíblia e leva, né? Sim. Então, assim, não é o dê para bater, mas espera aí, se alguém te feriu, sabe? Volte com amor, volte com sabedoria, volte com entendimento. Porque às vezes a pessoa te feriu, mas não foi nem pelo ato dela, mas pelo que você achou, sim, pela maneira que você recebeu. Então, é muito sério isso. A gente tem que trazer para a nossa vida, com o marido, no trabalho, com o filho, esse entendimento. Vai com amor. Quando a gente começa a ressignificar isso, né, irmã? Tudo que a gente vai com amor, cara, resolve 90% dos problemas que nós mesmos criamos. É verdade. Eu acho que esse achismo, né, eu acho que ele está fazendo isso de propósito. Eu acho que ele faz para me ferir. Assim, as pessoas que vão usar uma vulnerabilidade sua contra você, sim, vai existir essas pessoas. Mas um casal que está disposto a usar a vulnerabilidade um do outro contra, sim, esse casal precisa rever seu sentimento Não é casal, né? Eu acho que não é casal, exatamente, porque a intenção do casamento é para que ambos cresçam juntos. Sim. Então, se não há intenção de crescimento, o que você está fazendo com a pessoa que não quer crescer com você, que não quer fazer nada com você? Não faz sentido, né? Claro, estou casado. E agora? Fazer o quê? Vai pro altar, irmã. Vai pro altar, joelho no chão e orar para que Cristo entre nesse relacionamento ao ponto de mudar ambos. Não é a ponto de mudar só o outro. Porque tem que haver mudança para todos os lados. Sim. Não dá para ser só para um, tem que ser para todos. Eu acredito nisso, né? Porque eu acho que o trabalho de um mudado, o esforço para esse que mudou, é muito grande. Só que também fazendo a força do braço não funciona. Não vai. É no convencimento do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Então, o que faz o Espírito Santo de Deus trabalhar em nosso lugar e ao nosso favor? Oração, jejum e palavra.
Oh. Eu acho que não tem outra receita. Esses dias eu tava conversando com Deus, né? E aí eu tava lendo Mateus. E aí eu falei assim, Deus, qual é a tempestade? Naquele versículo da tempestade, né? Onde Deus está acalmando, Deus está dormindo, né? E a tempestade lá pegando fogo, e o barco lá, para todos os lados. E aí eu falei assim, Deus, qual é a tempestade que você precisa acalmar no meu coração? O que que eu preciso fazer para que essas tempestades acalmem? E aí eu nomeei algumas, né? Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, não muda a roda. Não existe receita nova para o que você quer fazer. É jejum, é palavra, é oração. Oh. Não mudou, eu não mudei, continua A Bíblia é a palavra, mesma. jejum e oração. Oh. Eu não, e ele falou isso várias vezes. Que aí eu ficava, quanto mais eu perguntava, a mesma resposta. Jejum, palavra. A resposta era sempre a mesma. Jejum, palavra e oração. Então a sua guerra no braço é sobre você. A sua guerra com Deus é sobre você e Deus. Oh. Sozinho tudo é mais difícil. Sim. Tudo é mais difícil. Tudo é Principalmente mais no casamento que a gente muitas vezes sonha, ou numa empresa, ou no relacionamento com seus filhos, que você tira Deus do centro, vai ser você no centro. Então é sobre as suas vontades no centro. difícil. E a probabilidade disso aqui ir ao fracasso, ela é, eu diria que 99%. Que isso aqui vai dar em fracasso. Exatamente. Porque não dá para viver uma vida centralizada em você. Sim. Você tem outros seres humanos ao seu lado. Eles também têm sentimento, eles também pensam, eles também querem ser ouvidos. Então não faz sentido isso para mim. Na minha vida não faz sentido. E é muito interessante isso, porque é igual a Jennifer relatou, né? Então, assim, cara, se você já está no casamento, não tem um plano B. É fazer Sim. o A dar certo, é colocar É. o joelho no chão, é jejum, é oração. E para você, mulher solteira, que está aí, né, orando pelo marido, qual é, assim, o que eu vejo hoje, sabe, Jennifer? Busque alguém que viva o mesmo propósito que você. Porque, às Concordo. vezes, a gente, né, mulheres cristãs, olha assim e fala, um homem de Deus. Ok, o homem de Deus, ele é o base, né? Para a mulher que está ali no altar, tipo assim, cara, o homem de Deus está aqui na base. Mas, assim, é um homem de Deus e o propósito dele? É o mesmo conectado com o seu? Eu acredito muito, sabe, irmã? Que tem propósito. Eu acredito muito. Concordo. Né? Então, assim, por exemplo, igual você mencionou, né? Antes de você casar, né? Se relacionar com seu esposo, Fabrício, você se relacionou com outra pessoa. Uhum. E essa pessoa foi na igreja ou não? Não. O Propósito totalmente diferente. totalmente diferente. Totalmente E diferente. mesmo que a gente esteja ali na igreja, às vezes você encontra um rapaz, mas o propósito dele é diferente, a caminhada é diferente. Então, eu acredito muito, sabe? Que Deus, ele escolhe direitinho. O Fabrício que é para Jennifer, sabe? Fulana que é para Ciclano, por quê? Porque através dessa aliança vai viver um chamado, vai viver um propósito, vai viver aquele plano que eu tenho na vida dele. Então, para você, solteira, ore a Deus e pede, Senhor, me traga o marido que vinha viver o mesmo propósito que eu, para que a gente junto venha fazer essa caminhada com essa leveza. A gente junto venha fazer essa caminhada, fazendo com que a gente permita o Senhor conduzir e a gente fluir. Amém. Porque se a gente não é, irmã, se a gente não pensa nisso, às vezes algumas situações acontecem que não era desnecessário. Sim. Foi exatamente o que eu vivi no relacionamento anterior. É baseada na minha necessidade emocional para suprir carência, Sim. eu aceitei e me submeti. Certo. Aí eu já tinha me enfiado na situação. Falei, bom, fui eu que me coloquei aqui, né? É a única pessoa que vai me tirar daqui sou eu. Só que eu não tinha forças para sair dali. E aí a minha oração começou a ser: Deus me tira daqui. Não tenho força para sair daqui sozinho. Se o Senhor não intervir, eu não dou conta. Me tira daqui. Me tira daqui. Porque eu via coisas que a gente vivia que eu não queria viver. Eu falei, se no namoro tá desse jeito, o que vai ser no casamento? Não. Não quero isso. Mas eu já tô aqui, eu me coloquei aqui, eu tô vivendo isso. E agora? E agora? Eu só ficava assim, no e agora? Eu falei, bom, minha mãe não vai entender, meu pai não vai entender, meu pastor não vai entender, ninguém vai entender. Primeiro que eu estava fazendo algo que, mesmo sabendo que não devia, eu estava fazendo. Porque a orientação da minha líder foi, não se relacione com essa pessoa. E eu fui lá e me relacionei.
Ela já estava vendo. Sim. Já estava vendo com os olhos espirituais dela. Cara, isso não vai dar certo. Sim. O cara tem um propósito totalmente diferente. Só que eu precisei de 1 ano e 2 meses para entender que o propósito dessa pessoa era diferente do meu. Só que, durante esse tempo, como a gente se envolveu, ele supriu a carência. E a carência suprida era o suficiente para aquele momento. Oh. Mas a luta com o que eu queria para o meu futuro chocava. E aí eu falei, cara, eu tô vivendo uma vida dúbia. Eu quero uma coisa, mas eu tô vivendo outra. Eu preciso botar um ponto final nisso aqui. E aí começou a minha oração. Deus me ajuda a sair daqui. E eu falava para esse meu ex-namorado. Um dia eu vou cansar. Um dia eu não vou aceitar esse seu desrespeito mais. Um dia eu não vou querer mais olhar na sua cara. Um dia eu vou embora. Um dia. Era como se eu estivesse esperando uma força de Deus assim. Só que a palavra de Deus, não é só a palavra tem poder. Sim. E eu estava verbalizando um socorro Deus. E chegou o momento do dia do basta. Deus usou a vida do meu cunhado, usou a vida da minha irmã. E aí Mone, parecia uma... Eu vou usar esse termo, mas não é esse termo não. Parecia uma mágica. Mas aquilo ali foi clareza do Espírito Santo de Deus. Sim. Veio uma clareza assim, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Hoje é o dia do basta. Meu Deus. Foi um domingo, eu lembro disso. Pronto, terminei aquele relacionamento. Foi no domingo que meu cunhado e minha irmã falaram comigo. Na segunda-feira eu liguei para ele, me encontrei com ele e falei, o dia do basta chegou. Aí ele, oi? O que você tá falando? Eu falei, lembra que eu falei para você que um dia ia acabar? É hoje. E dessa vez eu não estava baseado em brigas, sentimentos, dor, porque eu sempre terminava achando que ia dar conta de permanecer com essa decisão, baseado em sentimento, em briga que a gente tinha tido um dia antes. Sim. E aí eu perdi o respeito. Porque eu voltava igual um cão arrependido. Quando não era eu, era ele. Sim. Então o desrespeito já existia naquele relacionamento. E essas faíscas, tudo dá sinal. Sim. Olhe os sinais. Observe os sinais. Eles falam. Alguns gritam. Sim. Então, se tá gritando, já é hora de você sair desse relacionamento há muito tempo. Assim como aconteceu com o meu. Precisou gritar. E aí, nunca mais. E o dia do eu terminei decidida. Não foi baseado em sentimento. Eu falei, eu preciso terminar baseado no meu futuro. No que eu quero. Sim. E não nessa necessidade momentânea que é de ter alguém pra pegar na mão, pra chamar de amor. Cara, isso tá comprometendo o meu futuro. Porque se essa pessoa tá ocupando esse espaço, outra pessoa não vai entrar pra ocupar o espaço do homem que maravilhoso que eu quero. Exatamente. Parece ser tão simples, né? Mas é simples. E às vezes a gente fica assim, né, irmã? Eu tenho um dedo podre. Eu tenho um dedo podre. Esse meu dedo podre. Não é o dedo podre. Não. São as nossas escolhas. A nossa coragem de renunciar àquilo que a gente já enxerga que não vai dar certo. Exato, eu concordo. É a falta de clareza, sim, com o que a gente quer para nossa vida. Eu lembro que quando eu escrevi a carta, não foi a carta que eu pedi para Deus trazer este homem, foi a clareza que eu joguei na carta do homem que eu queria para minha vida. Então, nossa, eu escrevi uma carta, Deus pegou ela, levou aos céus, olhou e falou, todas essas características estão naquele homem ali. Não, é a clareza que ao escrever eu trouxe, e aí quando eu vou para a vida, eu começo essa pessoa não tem aquilo que eu escrevi. Não, não quero. Essa pessoa, não, muito obrigada. E aí você começa a fechar as portas daquilo que não faz sentido e só abre as portas para aquilo que faz sentido. E aí você para de ter o dedo podre. Exatamente. Não é o dedo, é o que você falou, não é o dedo. É a clareza que está faltando para aquilo que você quer para sempre na sua vida. Se você não quer um monte de coisa, por que você está abrindo as portas para um monte de coisa que você não quer? É só sobre as escolhas que você está fazendo. Exatamente. Você falando sobre isso, eu lembro que no início, né, da minha caminhada com Deus, eu fui assim, fiz um propósito 1 ano, fiz um jejum e 1 ano sem me relacionar com ninguém. Então, aparecia pessoas na igreja, né, para orar. A gente tem todo um processo de conhecer a pessoa, orar, para ter a bênção dos nossos líderes, para aí sim namorar, né? Sim. E aí, nesse processo, eu estava super posicionada ali em Deus. E eu lembro uma vez que eu estava na casa da minha líder, na época, a Evelyn. Nossa, sou muito grata pela vida dela. E lá estava a Fernanda Boaventura. E aí eu lembro que aí ela me explicando, né? E ela falou assim, Monique, faça uma carta para Deus.
Eu falei, Fê, mas eu tô no meu processo, né? Eu entregue para Deus, esse ano não me envolver em nada. Ela falou, pronto, então junto com esse processo, faça uma carta, coloque os detalhes, assim como você fez. E eu fiz os detalhes. E é exatamente como você falou, irmã. Gente, é claro, não é que, é igual você falou, não é, não, então você escreveu e veio. Não, mas a gente começa a ser seletiva. Exatamente. A gente começa a olhar com outros olhos, olhar que nós temos valor e que nós merecemos o melhor. E aí vem o melhor e a gente não vem com aquela autossabotagem de falar que eu não sou merecedora e depois questionar que nós temos o dedo podre. Exatamente. Como isso, gente? Então, ó, vai anotando aí que hoje o negócio que tá bom. Então, vai anotando, vamos fazer o caderninho, né, irmã? Exatamente. De Pra oração. trazer clareza. Exatamente. E a gente está falando de relacionamento, mas é em todas as áreas. Em todas as áreas. É clareza no todas. seu área profissional. Clareza, sabe, para o seu presente, para o seu futuro, para os seus sonhos, para os seus planos. Então, quando a gente tem clareza e quando a gente coloca Deus no lugar de Deus, minha irmã, não tem fracasso. Tudo flui. Tudo flui. Tudo flui. E deixa de ser uma vida de esforço. E você sente, meu Deus, as coisas não acontecem na minha vida. Sim. Não preciso mais disso. Eu acho que essa clareza é para tudo que você falou. Para tudo. No meu caso, por exemplo, essa clareza de uma outra fase que eu passei foi da maternidade. Trazer o que eu quero para minha maternidade e o que eu não quero. Sim. Só que eu confesso que na maternidade eu não tinha clareza do que eu queria. Eu comecei pelo que eu não queria. O que eu não queria fazer me trouxe clareza porque eu queria fazer. Porque eu acho que cai na mesma situação de quando a pessoa fala assim, me diga sobre as suas qualidades. Aí você, eu sou pontual. Depois você trava. Mas quando você começa, agora fala assim, ó, me diz seus defeitos. Minha filha, você faz uma lista, né? Aí você, né, um pergaminho. Mas por que que a gente consegue ter mais um olhar para o negativo? Então, às vezes, se você não sabe responder o que você quer para sua vida, comece pelo que você não quer. Sim. Você vai entender por que que eu não quero. Eu não quero isso, não quero. Se eu não quero isso, então eu quero isso. Então eu quero isso. Eu fiz isso com o casamento. Na verdade, antes, né? Com o marido, que eu gostaria para minha vida. No meu casamento, na época que eu estava com a minha empresa, eu também fiz a empresa que eu queria. E aí, depois, no meu casamento, na minha maternidade, quando eu vi que eu estava agindo em todas as áreas, eu falei assim, caraca, essa maternidade tá uma bagunça. Esse trem aqui não vai dar certo, não. Aí eu comecei, eu já fiz X, Y, Z. Em várias coisas. Eu comecei a consertar o erro, foi pela clareza do que eu não queria. Eu comecei pelo que eu não queria. Porque às vezes falta isso, né? Clareza do que eu quero. Então, Deus, me fala o que eu quero. Deus, me fala o que eu quero? Não, é você que tem que falar. Deus, eu quero isso, isso e isso. Ou então, Deus, eu não sei o que eu quero. Me ajuda a me entender. E é nesse entrelaço de quem Deus é, com quem você é, que você vai sabendo quem você é de verdade. Sim. Porque até então eu acho que vira uma bagunça de quem eu sou, com quem minha mãe é, com quem meu pai é, com quem me criou, com meu avô, com minha avó. E aí vira uma bagunça da sua essência. Você não sabe quem é você. Você não sabe quem é você. E aí vem a relação da submissão. Sim. Então você se submete a qualquer coisa porque você não sabe o que você quer. Então, é isso aqui que a vida me apresentou. Seja muito bem-vindo à minha vida, se aceita e depois fica reclamando, né? O dedo podre. O dedo podre. O bendito do dedo podre. Como Deus é maravilhoso, gente. Como Deus, ele vai mostrando pra gente de uma forma tão clara, de uma forma assim tão leve, né, irmã? Leve. E aí a gente começa a compreender as coisas, a gente começa a tirar o lixo. Sabe aquela faxina? A gente começa a tirar todo o lixo e vai deixando a casa limpinha, cheirosinha. E eu vejo, irmã, que esse podcast faz parte dessa faxina, sabe? Sim. Eu vejo assim que o Senhor levantou contando histórias, compartilhando testemunho, exatamente para ser uma dessas ferramentas para hoje a gente ajudar a ser instrumento de Deus na vida dessa mulher que está ali do outro lado, para mostrar para ela, assim como mostra para a gente até hoje, né, que existe uma limpeza, existe sim quando a gente sabe o que a gente quer, existe sim um norte, existe um futuro feliz, existe um casamento feliz, existe uma maternidade feliz e que nós somos merecedoras disso. Amém. Que esse dedo podre
é algo que a gente aceita ali atrás por a gente não compreender quem nós somos, mas Deus, ele traz, sabe, a palavra, a Bíblia, como você falou, o altar, a oração, um jejum, um podcast como esse, para chegar e falar, filha, deixa eu limpar, deixa eu organizar a casa, porque o que eu tenho para você é algo que você nunca imaginou. Assim como a Jennifer, que está sentada aqui hoje, falou que ela olhava para o marido dela e falava assim, cara, eu não mereço. Não mereço. Essa era a palavra. Eu não mereço. Olha o nível, quando a gente não sabe quem nós somos. Aquilo que Deus traz para a gente como bênção, a gente às vezes quer expelir, porque a gente acha que a gente não merece. E nesse momento, nesse episódio, mulher, eu sinto assim, irmã, quem senta aqui, a gente não fala, você vai falar disso, daquilo, daquilo outro. Não é assim. Eu sempre falo, deixa o Espírito Santo fluir. Amém. E eu tenho certeza que, às vezes, não era nem o que você achou que ia tocar, né? Sim, verdade. Eu vou falar de filho, vou falar disso, mas é o Espírito Santo. Amém. Porque o Espírito Santo sabe exatamente aquilo que essa mulher que está olhando ali do outro lado, ela precisa internalizar. E eu acho que esse episódio, irmã, esse testemunho seu hoje é isso. Cara, permita Deus te dar e permita você valorizar e entender que você é merecedora. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos merecedoras. Amém. Não por nós, porque nós somos frágeis, Sim. nós temos nossas fraquezas, mas porque a gente entrega na mão do Pai. Amém. E para a gente finalizar esse episódio, irmã, eu quero que você olhe ali para aquela mulher que está do outro lado. Porque eu tenho certeza que o Senhor preparou tudo isso para você, para curar algo que está aí na sua alma, para trazer uma clareza, como nós falamos aqui tanto tempo sobre a clareza. Então, Jennifer, olha para essa mulher e diz o que hoje você tem para acrescentar. Você já acrescentou muito aqui. Mas o que hoje você tem para selar? Eu acho que essa é a palavra. Para selar na vida dessa mulher. Uau, que responsa, hein? Meu Deus. Mas, apesar da responsabilidade de indicar ou de falar alguma coisa, né? Eu nunca vi tanto mover de Deus na minha vida como todas as vezes que eu permiti baixar a guarda. Eu acho que como proteção, como defesa, a gente vai se blindando de uma forma negativa, infelizmente negativa, para a autossobrevivência. Então a gente vai se cercando de muitas coisas, às vezes inconscientemente se cerca de coisas que a gente nem sabe, e não permite Jesus entrar, e aí vou usar as palavras da Moni e fazer essa limpeza que ela falou. E todas as vezes que eu baixei minha guarda, ele executou. Todas as vezes que eu dei para ele, mas eu tomei de volta, ele não pôde fazer. Todas as vezes que eu falei, Deus vai lá e faz, e eu tomei a frente, ele também não pôde fazer. Porque eu falei uma coisa, mas eu fiz outra. Então não é só sobre falar com Jesus aquilo que ele quer, aquilo que você quer que ele faça, mas é sobre dar espaço para Jesus fazer o que ele precisa fazer. Porque muitas vezes a gente está dentro de uma situação que a gente não quer viver, mas vive. Então, o que eu preciso fazer? Deus me ajuda, Deus socorro, Deus. E ele, eu tô aqui. Você me chamou, eu tô aqui. Mas e agora? Onde que eu posso agir? Você até verbaliza que ele pode agir, mas não dá espaço para ele agir. Porque o controle não deixa, porque o ego não deixa, porque o orgulho não deixa, porque várias coisas podem não deixar. Então, eu sou instrumento de Deus, de aprender à base de, vamos dizer assim, à base de muita porrada, de afastar Deus. Deus, não se preocupe, eu dou conta. Porque esse autocontrole era algo negativo na minha vida. Então, não, Deus, não se preocupe, eu dou conta. Não se preocupe, eu dou conta. Aí, quando eu vi que eu não dou conta, eu grito Deus, eu clamo Deus, e aí e Deus vem, e aí eu, de novo, eu falo que eu não dou conta de uma forma em ações, não em palavras. Então, eu acredito que eu fecho a frase com toda ferida que ela tá aberta, ela não vai deixar você muitas vezes ver o que Jesus tem para fazer. Mas toda ferida que ela é fechada, eu acredito que abre-se um ministério para sua vida. Então Deus me curou em várias coisas, porque eu permiti o bálsamo dele, o sangue dele, ser derramado na minha vida, para que muitas curas acontecessem
E hoje eu vivo coisas que a Jennifer sem Jesus nunca teria alcançado, nunca teria vivido. Sentimentos e sensações, experiências com o Espírito Santo de Deus que eu nunca teria vivido se eu não tivesse dado espaço. Sai do controle, dá o controle para ele, deixa ele fazer. É isso. Amém, amém. Gente, que mover de Deus, irmã. Eu não sei se você está sentindo, mas, meu Deus, que maravilha. E é surpreendente a gente saber que é Ele que está no controle, porque Ele está no controle desse episódio. Meninas, assim, a gente falou aqui, a gente instruiu, foi falando coisas que a gente nem imaginava, né? Verdade. Porque Deus, Ele é Deus, Ele é Amém. aquele que conduz, é aquele que leva a palavra. Então, para fechar, irmã, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você estar aqui, Obrigada, linda. por você contar histórias e compartilhar o seu testemunho. Amém. Eu tenho certeza que mulheres vão ser tocadas, Amém. mulheres que às vezes estavam dessa forma, sabe, se sentindo tão perdida, e hoje ela vê que, cara, Deus transformou a vida da Jennifer, que estava perdida, e hoje ela sabe quem ela é. Amém. E hoje ela recebe a graça de Deus, e eu vou receber em nome de Jesus. Amém? Meninas, que o Senhor abençoe. Eu profetizo que esse episódio seja que algo que vai avivar a fé de vocês, Amém. a autoestima de vocês, o valor de vocês. Nós estamos aqui toda semana com cada testemunho, cada palavra, com cada mover de Deus. Que em nome de Jesus você receba isso com todo carinho, que você seja tocada, porque esse é o nosso propósito. Um beijo grande, fiquem com Deus, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para vocês estarem aí acessando cada conteúdo maravilhoso preparado com todo carinho para vocês. Beijo grande, até o próximo episódio. Tchau, tchau!